Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo, aluno da mediação tecnológica, professor presencial de educação física, professor presencial de sala, nosso abraço aí, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula, aula 19, vamos falar sobre princípios de treinamento com exercício. Não pisca aí, eu não estou sozinha aqui no estúdio, né? Sempre do meu lado aqui a professora Simone. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, professora. Saudações esportivas, de saúde, de cultura, de cidadania, todo tipo de saudação para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida. Mais uma aula, a professora Elisângela vai conduzir, vou estar aqui com vocês. Tranquilo? Assunto importante, assim como todos os outros. E vamos prestar atenção aí que tem que conceituar muita coisa e tem que entender qual é a proposta da aula. A professora Elisângela vai conduzir. Vamos lá. Essa aula aqui, ela vai fazer uma forma de fechamento aí do conteúdo que falou sobre os padrões de corpo, o conteúdo que falou dos tipos de corpos, né? Aí a gente veio para o conteúdo de músculo, conceituando aí o músculo, os tipos de fibras, e agora nós vamos entender como é que esse exercício físico deve ser feito, quais são, o que deve ser respeitado, qual que é a etapa para você poder treinar com o exercício físico e ter os resultados aí satisfatórios. Acompanha comigo aí na agenda da aula, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre princípios de treinamento, do treinamento com exercícios, e nossa agenda de aula, no primeiro momento, nós vamos falar sobre algumas terminologias. Nós vamos conceituar aqui força muscular, potência muscular, resistência muscular, potência aeróbia e potência anaeróbia. Aluno da mediação precisa conhecer e saber diferenciar essas terminologias aí. Falaremos também sobre os princípios gerais do treinamento. Aqui não estão todos eles, mas os mais importantes. Então, nós vamos falar sobre a individualidade biológica, especificidade do treino. Dentro da especificidade também falaremos sobre o princípio da adaptação, a sobrecarga progressiva, a reversibilidade e a periodização. São os principais princípios aí de treinamento. Falaremos dentro da aplicação dos princípios de treinamento do programa de treinamento de força. Hoje nós vamos entender quais são as necessidades no treinamento de força, qual que é a finalidade do treinamento de força e os tipos de treinamento de força. A partir dessa etapa aqui da aula, o aluno começa a aplicar os princípios de treinamento com exercícios de força. Falaremos também sobre os programas de treinamento de potência aeróbia e anaeróbia. Essa nomenclatura aqui já não é mais estranha, porque nós já conceituamos ela aí na unidade 1, quando nós falamos de metabolismo. Habilidades da aula aqui. Habilidade 1, conhecer e diferenciar as terminologias e conceitos relacionados à força, potência e resistência muscular. Habilidade 2, compreender e identificar os princípios gerais para o treinamento no exercício físico e no esporte. E a habilidade 3, conhecer e relacionar os principais programas de treinamento de força e potência utilizado no exercício físico e esporte. Não pisca aí, primeira parte da agenda da aula na tela. Terminologias básicas. O que eu preciso saber para eu poder treinar com conhecimento, com um mínimo de conhecimento aí. Então, nossa primeira tarefa
Nossa primeira definição aqui é de força muscular. O que é a força? A força é igual à capacidade de um músculo ou grupo muscular de gerar força. Como que isso acontece? É definida como o peso máximo que o indivíduo pode levantar de uma vez só. Vem aqui comigo. Nós temos dentro dessa definição de força, nós temos a força máxima, nós temos a força absoluta e aí nós temos algumas variações. Nesse primeiro momento eu preciso só que você entenda que a força muscular está relacionada aí à capacidade que você consegue levantar em uma única repetição. Então eu estou tratando aí basicamente da força máxima. Continuamos aí para resumir esse assunto, acompanha comigo. Então, aqui, o indivíduo vai levantar de uma só vez. Dentro dessa capacidade que o músculo tem de gerar força, nós estamos tratando mais especificamente agora da força máxima. E a potência muscular? A potência ela é definida como a velocidade, olha a palavra aqui, de realização de um trabalho. Enquanto a força gera aí produção, né, a capacidade que o músculo tem de gerar essa força, na potência é a velocidade com que ele realiza um trabalho, que ele pode também estar realizando uma força. Então, eu estou falando aqui de potência muscular. Vou dar um exemplo para vocês. 2 indivíduos realizam uma repetição de supino plano com peso de 200 quilos. São 2 indivíduos diferentes. Anote aí. A potência muscular é produto da força pela velocidade. Então, eu não posso deixar de falar de potência sem falar de força, porque os dois estão associados. Nesse exemplo aqui do supino plano, os dois vão levantar, fazer a mesma repetição com o mesmo tanto de peso aí, o mesmo peso para os dois. No entanto, a velocidade de execução que vai medir a potência do músculo. Então, vem aqui comigo, rapidinho, para a gente refletir. Tá eu e a professora Simone fazendo o levantamento de supino. Pegamos o peso, vamos fazer o levantamento. A minha adaptação fisiológica, a minha massa muscular, talvez a minha resistência seja diferente da professora Simone, automaticamente, talvez não, é certo, né? Automaticamente pode ser que eu tenha uma potência muscular maior e a professora Simone tenha uma potência muscular menor. Isso significa o quê? Que na hora de levantar, fazer o levantamento do supino, a minha velocidade pode ser maior que a dela. Automaticamente, por quê? Porque eu posso ter mais força que ela. Ou pode ser o contrário. Ela ter mais força, ela ter uma potência maior para fazer o levantamento e eu, com menos força, ter uma potência menor. Ou seja, uma velocidade menor. Continuamos aí, para a gente concluir. E a resistência muscular. O que é a resistência muscular? É a capacidade de realizar contrações musculares repetidas, ó. Contração de forma repetida e manter uma contração por certo tempo, um determinado período aí de tempo. É mais comum para ver resistência muscular os exercícios de abdominais, geralmente de 1 minuto, flexão de braços, então a gente costuma aí medir a resistência muscular. Conta-se o número de repetições que o indivíduo pode realizar por um determinado período de tempo ali. Então, não é uma repetição que ele vai executar uma vez só. Como, por exemplo, para eu verificar a potência muscular do indivíduo, eu posso fazer uma única repetição. E na resistência muscular, não. Eu preciso fazer contrações repetidas, ou seja, várias vezes. E a potência aeróbia? O que é a potência aeróbia? Nós já definimos o que é potência muscular. Por que nós estamos falando aqui de potência aeróbia? Aqui está relacionada ao quê? O índice de liberação de energia pelos processos metabólicos celulares. Nós já falamos disso na aula de metabolismo. O que tem a ver a palavra aeróbia? Ela envolve o oxigênio, ou seja, depende da disponibilidade de oxigênio.
Um indivíduo que tem uma boa potência aeróbia, ele tem uma capacidade aeróbia excelente, ele consegue ter um consumo de oxigênio muito bom, por isso ele tem uma potência aeróbia excelente, e a ressíntese aeróbia de ATP, ou seja, a produção de ATP nesse indivíduo é maior, ele consegue ter um abastecimento aeróbio de ATP. Automaticamente eu tenho uma potência aeróbia maior. O que eu preciso que você anote aí? A potência aeróbia limita-se basicamente pelo sistema cardiovascular. Então, está associada ao sistema cardiovascular. Em menor extensão, pela respiração e pelo metabolismo. Quando eu lembro potência aeróbia, eu vou pensar o quê? Sistema cardiovascular, respiração, oxigênio, metabolismo. Tem o quê? Potência aeróbia. Vamos definir agora a potência anaeróbia. Partindo aí, mesma palavra, potência muscular, potência aeróbia e agora potência anaeróbia. O que é a potência anaeróbia? É definida como um índice de liberação de energia, também pelos processos metabólicos, mas não tem o envolvimento de oxigênio. Veja bem. Potência muscular, vem aqui comigo para a gente diferenciar agora esses três. Potência muscular, velocidade para você realizar a contração. Potência aeróbia, envolvimento de oxigênio durante aquele exercício. Potência anaeróbia, sem o envolvimento de oxigênio quando você está fazendo um exercício. Geralmente é em quê? Em exercícios de alta intensidade. Continua comigo aí, vamos lá. Refere-se à capacidade máxima do sistema anaeróbio. Quais são os sistemas de energia que vão ser determinantes para a potência anaeróbia? Sistema ATP-PC, nós já falamos dele lá na aula de metabolismo, e o sistema glicolítico anaeróbio. Explicado aí potência anaeróbia, fechamos essa parte de terminologias, entramos agora em princípios gerais do treinamento. Veja bem, agora nós vamos entender o passo a passo para você começar a treinar. Você que deseja fazer uma academia, você que deseja fazer uma aula de ginástica, uma aula de fazer caminhada, corrida, bicicleta, você que deseja iniciar uma atividade física, para você ter um mínimo de informação aí, fica ligado agora nos princípios de treinamento. Acompanha comigo aí, vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da individualidade biológica. A professora Simone já falou muito disso ao longo das outras aulas que nós já estudamos. Então, nós vamos relembrar aqui. Cada organismo reage de forma diferente ao mesmo estímulo aplicado, gerando adaptações específicas, ou seja, somos diferentes, nós não respondemos da mesma forma. E aí nós temos uma junção aqui do genótipo e o fenótipo, que é igual a indivíduo. Aí uma observação importante, exceto no caso de gêmeos idênticos, nossas características genéticas são diferentes. Estamos falando só da parte genética. Ainda tem a outra parte, né? Vamos esclarecer um pouco mais? O que seria o genótipo? Carga genética transmitida à pessoa que vai determinar o somatotipo, que é o que nós já estudamos lá na aula de padrões de corpo, né? A altura máxima esperada, a força máxima possível, aptidões físicas e intelectuais. Isso aqui, gente, é só exemplo. O genótipo vai definir muitas outras coisas também. E o fenótipo? Tudo que é acrescentado ou somado ao indivíduo a partir da geração, a partir do momento que ele é gerado. Então, nós temos aqui consumo de VO2 máximo como exemplo, habilidades desportivas e outras potencialidades expressas aí. Não pisca você aí, aluno da mediação. Quando eu falo de princípio da individualidade biológica, a hereditariedade desempenha papel importante com relação à determinação da resposta do corpo
e as mudanças crônicas em um programa de treinamento. Então, o fator hereditário ele passa a ser determinante aqui. Então, nós temos indivíduos responsivos, que são indivíduos que respondem adequadamente ao estímulo do exercício, e os indivíduos que não são responsivos, que não vão responder adequadamente àquele estímulo. Essa resposta aqui, quem vai avaliar é o profissional de educação física. Conforme ele vai acompanhando o seu treinamento, ele consegue, então, prescrever o melhor treino aí, respeitando a sua individualidade biológica. Professora Elisângela, sabe um exemplo muito simples para ilustrar isso para o pessoal do ensino médio? Presta atenção. Já ouviu um aluno dizer assim, eu vi na internet a prescrição dos exercícios lá, séries e repetições de um famoso, né, de um artista. Aí ele vem, não, vou fazer a mesma coisa que ele. Ou uma dieta que foi prescrita lá pelo nutricionista, mas por um colega. Ele adota isso para ele. Então, é assassinar o primeiro princípio, talvez o mais importante para iniciar um programa de treinamento, que é o da individualidade. Então, nem o corpo e nem o metabolismo vai ser igual para ninguém. Não tem jeito. Isso é muito importante, professora, falar dessa questão do início, né? A individualidade biológica é o teu ponto de partida. Exato. E isso é o profissional de educação física lá que vai avaliar o teu perfil, as tuas características genéticas, vai avaliar a hereditariedade, como que é no teu seio familiar, e partindo daí, o próximo princípio na tela. Acompanha comigo aí. E é através disso que vai ter um treinamento eficiente, né? Exatamente. Eu reconhecendo o princípio da individualidade biológica, eu começo, então, o princípio da adaptação. O que é o princípio da adaptação? Baseia-se na permanente busca da homeostase pelos sistemas do corpo, ou seja, o corpo vai adaptar. O corpo vai entrar no estado de equilíbrio estável dos sistemas corporais. Como que isso funciona? Eu tenho um estímulo, que é o exercício, a carga do exercício, e aí os meus sistemas corporais vão começar a trabalhar para garantir essa homeostase, ou seja, esse equilíbrio. Automaticamente eu crio uma resposta. Só que essa resposta, ela é importante para determinar o estímulo ideal de treinamento. Por quê? Porque toda vez que você entra em homeostase, que você entra em equilíbrio, que o seu corpo atinge a homeostase, é hora de aumentar a carga do exercício. Então, nós partimos do princípio que o exercício precisa de uma sobrecarga. Adaptou? Sobrecarga na série, no volume, na intensidade aí. Então, vamos agora entender como que esse tipo de adaptação do exercício acontece. Então, a gente tem adaptações agudas e adaptações crônicas. As adaptações agudas, todo mundo que faz exercício tem, independente de ser sedentário ou ativo, que são as respostas imediatas ao exercício. É aquela busca de equilíbrio que o teu corpo faz para garantir o quê? O funcionamento, o bombeamento sanguíneo, para garantir que chegue a energia para você fazer contração muscular. Então, são as respostas imediatas ao exercício. É o que acontece no teu corpo para que você consiga realizar aquele exercício. As adaptações crônicas são aquelas mudanças, são o que nós conseguimos após o término do exercício. Essa adaptação crônica ela é conseguida à medida que você tem uma regularidade do treino. Você está treinando diariamente, você tem uma frequência, uma duração, uma intensidade do seu exercício, então você consegue adaptação crônica. A adaptação crônica não é para todo mundo, só é quem treina regularmente, ok? E quais são os efeitos fisiológicos desse exercício? Partindo do princípio da adaptação, se eu tenho um exercício com intensidade muito leve, ele não vai acarretar adaptação. Se eu tenho um exercício com intensidade moderada para forte, eu vou ter adaptações, vou ter aí mudanças no meu corpo, mudanças crônicas, adaptações crônicas. Se a intensidade é muito forte, eu tenho risco aí de danos à minha saúde, ok?
Princípio da adaptação esclarecido, vamos para o princípio da especificidade. O que seria o princípio da especificidade? Quando eu falo de especificidade, eu estou lembrando o quê? Adaptações fisiológicas são específicas. Partindo disso, eu tenho que considerar o tipo de exercício ou esporte que eu preciso fazer para eu atingir a adaptação fisiológica desejada. Eu preciso atentar também ao volume e à intensidade que eu vou realizar esse exercício. Seria assim, qual que é o meu objetivo e qual que é o tipo de exercício indicado para eu atingir meu objetivo. Qual que é o meu objetivo, qual que é o volume e intensidade adequada para eu atingir meu objetivo. E aí, o que eu tenho que anotar aí? O programa de treino deve ser adequado às necessidades do indivíduo. Partindo do princípio da especificidade, o treino é específico para a Maria e não para o João. Não tem um treino da Maria que todas as Marias vão usar. Tem a especificidade do treino, o treino ideal para você, de acordo com as suas necessidades, ok? E aí nós temos aqui, o programa de treinamento deve enfatizar os sistemas fisiológicos fundamentais, um exemplo de especificidade. Se eu quero treinar resistência muscular, eu tenho o tipo de treino ideal, os exercícios ideais para resistência muscular. Se eu quero treinar potência e força muscular, eu tenho também os exercícios e o esporte ideal para fazer esse treinamento aqui, ok? E o outro princípio agora, o princípio da sobrecarga progressiva. Então, já falei da individualidade biológica, já falei do princípio da adaptação, já falei do princípio da especificidade. E agora, por que, professor, o princípio da sobrecarga? Porque você lembra que eu preciso de adaptação, eu vou fazer adaptação, eu preciso ter a sobrecarga. E aí nós trouxemos aqui a sobrecarga progressiva, que é a base para todos os tipos de treinamento. Como que isso funciona? É o aumento sistemático das demandas sobre o corpo para adaptações futuras. Então, olha essa tela aqui, essa parte aqui resume bem o que nós estamos falando. Então, treinamento de força, ele está treinando para ganhar força muscular. À medida que o músculo se torna mais forte, o aumento no peso, aqui é no, ou nas repetições, é necessário para estimular o ganho de força. Vem aqui comigo agora. Então, o que acontece? Eu comecei a ganhar força. Se não houver uma sobrecarga, um aumento do peso, um aumento do número das repetições, aquele músculo vai parar de crescer, ele vai parar ali, porque o meu corpo já adaptou, princípio da adaptação. Aí eu tenho que ter a sobrecarga para eu continuar ganhando massa muscular. Então, à medida que aumenta, o músculo também vai aumentar a minha força e eu preciso aumentar a minha carga, eu preciso aumentar o peso. E aí é o princípio da sobrecarga. Isso é progressivo, à medida que eu vou evoluindo, eu vou aumentando. Continuamos aí, vamos lá, acompanha comigo. Um exemplo para vocês é o aumento progressivo de uma carga. Então, temos aqui um jovem com um peso de 50 quilos. Pode fazer apenas 10 repetições de supino antes de atingir a fadiga. Então, é um jovem que levanta 50 quilos e ele só consegue fazer 10 repetições de supino. No período entre a primeira e a segunda semana de treino, o jovem deverá ser capaz de fazer de 14 a 15. Então, ele começou treinando aí com 10 repetições. No período aí entre a primeira e a segunda semana, ele já vai ser capaz de fazer de 14 a 15 repetições. A partir da semana seguinte, a terceira semana, aumenta-se o peso. Então, tem a sobrecarga. A sobrecarga, e não é muito grande não, gente, viu? 2 quilos, por exemplo. Então, aumenta muito pouquinho. Lembrando que o segredo ele vai ter que executar as séries entre a primeira e a segunda semana e conseguir fazer o quê? Antes de atingir a fadiga, ou seja, de chegar à exaustão. Então, o que é importante? Dica 1.
Se manter o peso, aumenta as repetições. Se aumentar o peso, mantenha as repetições. Dica para você que vai treinar. Se você quer manter o peso, aumenta as repetições. Se você não vai aumentar o peso, mantenha as repetições. Aliás, se aumentar o peso, mantenha as repetições, ok? Princípio da reversibilidade aqui para vocês na tela. Vamos esclarecer um pouquinho agora sobre a reversibilidade. A palavra reversibilidade já vem o quê? Volta tudo ao que era antes. É o destreinamento. Você parou de treinar, o indivíduo diminui o seu ritmo de treinamento ou para de treinar, esses ganhos serão revertidos, ou seja, volta ao que era antes. Então, qualquer ganho que tenha sido alcançado irá se perder. Então, é importante ter uma continuidade do treino. Não pode aí parar de treinar. Quando eu falo de destreinamento, eu estou fazendo referência à perda das adaptações fisiológicas. Tudo que você conseguiu com treinamento é perdido aí. Então, você tem um destreinamento, a reversibilidade. Volta como era antes. E isso é a notícia triste aí para quem para de treinar. Recupera tudo de novo. E o outro princípio, que é o princípio da periodização. Esse é um princípio mais específico para quem faz treinamento de competição. Então, nós temos aqui o macrociclo, o mesociclo e o microciclo. Isso é só para vocês conhecerem que quem trabalha aí com competição, de alto rendimento, o tipo de treinamento deles é por periodização, que é um processo sistemático de alterar uma ou mais variáveis no programa de treinamento. Então, ele é apropriado para quem? Para quem está em período aí de competição. E em treinamentos esportivos se utiliza muito aí para prescrever o treino dos atletas. Não é isso, professora Simone? Exatamente. O princípio da periodização. Muito bem, agora nós vamos falar sobre os programas de treinamento de força aí na tela, para a gente entender um pouco mais sobre como que é aplicado os princípios de treinamento. Então, quando eu vou para a individualidade biológica, olha que interessante, princípio da individualidade biológica, eu preciso analisar o quê? O grupo muscular que eu vou treinar. Aí aqui eu já tenho individualidade. Aqui o tipo de treinamento já vem o quê? A especificidade. O sistema de energia que deve ser acionado, a percepção motora do exercício e a prevenção de lesão. Isso tudo aqui o profissional de educação física vai avaliar quando você chega lá para fazer o exercício. Então, não é um exercício que você vai fazer de qualquer jeito. Tem toda uma avaliação física, tem toda uma avaliação antes. Por isso, professora Elisângela, que é muito perigoso esse treinamento generalista, essas receitas de bolo, por causa das lesões. Citou lesões aí na lâmina agora e a gente pensa assim, provoca lesões porque você não tem essa prescrição correta de treino que considera o seu genótipo, as suas características, né? Então, essa modalidade de treino vai te prejudicar, o que é muito generalista, sem avaliação física, sem uma correta prescrição, respeitando isso, aí provoca lesões também. Exatamente. Exatamente. Vamos prosseguir aí, gente. Acompanha comigo. Vamos lá, acompanha na tela. Nós temos aqui o que é importante observar no programa de treino. Então, nós temos aqui o tipo de exercício a ser executado, a ordem de sua execução, o número de séries em cada exercício, o período de descanso entre as séries de exercício, a quantidade de resistência, o número de repetições e a velocidade. Olha aqui, estou falando da potência, né? Como que isso está sendo praticado. Isso aqui é uma dica para você que vai começar a treinar. Então, você precisa estar atento a essas variáveis, a observar isso daí durante seu treinamento. Quando eu falo da finalidade do treinamento de força, eu tenho o quê? Melhorar a força e a capacidade dos músculos a resistir à fadiga. Automaticamente, o treino de força tem o quê? Potência e hipertrofia muscular, ganho de massa muscular. O que é prévio aqui do colégio americano quando se fala em treinamento de força?
Para adultos, o mínimo de uma série de 8 a 12 são recomendações. Então, quem está na fase adulta é de 8 a 12 repetições. A indicação para cada 8 a 10 exercícios diferentes. Então, você já sabe que tem uma indicação aí do Colégio Americano que varia de 8 a 12 repetições para cada exercício, considerando aí um programa de treino que englobe aí de 8 a 10 exercícios diferentes e que envolva todos os grupos musculares, ok? Quais são as dicas quando você vai melhorar a força, hipertrofia e a potência muscular, seguindo aí os princípios de treinamento? Então, você precisa incluir repetições com ações concêntricas, excêntricas e isométricas, já falamos disso na aula de músculo. Você precisa trabalhar grandes grupos musculares antes de pequenos grupos, são dicas aí para vocês. Exercícios que envolvem várias articulações multiarticulares, antes de exercício com uma articulação só, uniarticular. Esforços de maior intensidade antes do que tem menor intensidade, porque aqui vai te cansar mais rápido, os de maior intensidade. Aumentar de 2 a 10%. Olha aqui, gente, é 2 a 10% da carga empregada. Tem gente que aumenta 50% da carga porque viu o colega do lado fazendo. E isso não é respeito à individualidade biológica de cada um. Então, você vai aumentar de 2 a 10% da carga. Seguindo o quê? Se você conseguir realizar 2 séries seguidas. Então, vem aqui comigo rapidinho só para me explicar essa parte. Você conseguiu realizar 2 séries seguidas do exercício sem fadiga, então você já pode aumentar a sua carga. Só que não é um aumento brusco, é aumento progressivo. Então, recomenda-se aí de 2 a 10% da carga que você já estava levantando. Então, tem que ter esse cuidado, porque o risco de lesão é iminente aí nesse caso. Continuamos aí para a gente concluir. E aí eu trouxe para vocês um programa de treinamento de força para iniciantes e uma ilustração aqui. A pessoa tem como objetivo a força. Olha o percentual que ela tem da carga, do peso lá que ela pode fazer. É de 60% a 70%. Do que, professora? De uma repetição máxima dela. E as séries é de 1 a 3 com 8 repetições, 8 a 12 repetições no máximo. E olha que importante, a velocidade não é intensa, é lenta a moderada. E ela pode fazer uma frequência de 2 a 3 vezes por semana. Isso daqui, gente, é para quem está iniciando. Quem quer hipertrofia muscular? Dica, 70% a 80% da carga máxima, da força máxima dele. Também de 8 a 12 repetições. Lenta, moderada a velocidade, de 2 a 3 também. Potência muscular vai diminuir um pouco a carga, de 60% para a parte inferior, que seriam os membros inferiores, e de 30% a 60% para a parte superior. E a resistência muscular local aqui, leve a carga e a velocidade lenta, moderada, e uma ilustração para vocês entenderem a importância da individualidade biológica, da especificidade do treinamento dentro de um programa, por exemplo, de musculação. E os tipos de treinamento de força que nós temos aqui, que são as contrações estáticas, que são os exercícios isométricos, e as contrações dinâmicas, que são exercícios concêntricos e excêntricos, que são muito utilizados no treinamento de força. E aí nós temos as variações, o uso de pesos livres, a pliometria, o uso de aparelhos específicos, que são muito utilizados aí quando se faz o treinamento de força. Falando agora de programas de treinamento de potência aeróbia e anaeróbia, nós vamos só conceituar alguns tipos para vocês. Então, nós temos aqui o treinamento aeróbio, que aumenta a função metabólica, a anaeróbia. Ele é um treino que nós já falamos sobre isso, de grande intensidade, ele envolve grande intensidade.
E o treino aeróbio, que é um treino de resistência cardiorrespiratória, ele é um treino que vai exigir muito do coração, mas ele vai gerar muito ATP para o exercício físico. E a intensidade dele pode ser moderada ou intensa, dependendo da sua individualidade biológica. Muito bem, agora nós vamos ver uma matéria jornalística para a gente fechar essa parte da aula, que vai ilustrar um exemplo aí de treinamento, que é o treinamento funcional. Acompanha comigo aí. Esse é o treinamento funcional, que se baseia nos movimentos do nosso corpo, como pular, correr, agachar, girar e empurrar. Quem pratica o funcional ganha mais força, equilíbrio, flexibilidade, condicionamento físico, resistência e agilidade. Essa prática de atividade física tira as pessoas daqueles movimentos mecânicos, como acontece na musculação. Por isso, virou uma alternativa para quem estava cansado daqueles exercícios da academia. E o que é ser funcional? Olha só o que o profissional de educação física diz. Funcional ele é um método de treinamento que ele visa melhorar as capacidades do corpo, dentre elas o condicionamento físico e o condicionamento cardiorrespiratório. Os benefícios do treinamento funcional são vários, mas principalmente ele treina muito com o peso do próprio corpo, além de também queimar muitas calorias e promover a melhora da qualidade de vida. As pessoas têm aderido a esse tipo de treinamento porque, além de melhorar a parte estética, ter um corpo mais bonito, também queima muitas calorias. Para trabalhar a musculatura profunda, são utilizados acessórios como o Mendice Ball, banda elástica, mini banda, super banda, fita de suspensão, peso e bola. É um método que ajuda a prevenir lesões, gera melhorias cardiovasculares, redução de gordura, emagrecimento e definição muscular. E quem é que pode praticar o funcional? Além de fatores como idade e sexo, a prática do treinamento funcional tem muito a ver com o histórico de cada praticante. Pessoas que ao longo da vida praticaram diversas modalidades esportivas e atividades físicas têm mais chances de se adaptar a esse tipo de treinamento. Todos podem praticar o treinamento funcional a partir dos 12 anos de idade, porém é preciso ter muito cuidado com quem tem lesões ou com aquelas pessoas que estão há muito tempo sedentárias, por isso que é importante procurar um profissional de educação física. Ok, observou aí que no treinamento funcional nós vamos ilustrar aí tanto a parte aeróbia quanto a parte anaeróbia, lembrando que a intensidade do exercício é que vai direcionar se é aeróbio ou se é anaeróbio. Vamos ver rapidamente uma tela aqui para fechar essa parte da aula. Então, outro tipo de treinamento é o treinamento intervalado e o treinamento contínuo. O que diferencia um do outro? O treinamento intervalado é intensidade alta, moderada, com períodos de descanso. O treinamento contínuo é uma atividade contínua, sem intervalo de descanso. Então, é a diferença básica aí desse treinamento. Aí vem aqui comigo, nós vamos para nossa intervalozinho rapidinho e já nós voltamos aí com a revisão da aula. Acompanha comigo.